Fala, fiel, tranquilo? Mano, trazendo todas as informações junto com a Lelê sobre o prazo que o Corinthians não cumpriu e corre risco aí de novo transfer ban, penhora e bloqueio de bens e uma briga na justiça séria aí com o empresário André Cury, que não aceitou negociar com o Corinthians, quer os valores dele tudo à vista. E o Corinthians que ganha reforços para essa reta final do Campeonato Brasileiro, reforços importantes e também para a Copa do Brasil. Mano e Lelê trazendo todas as informações também do novo Paulistão e os adversários do Corinthians. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Agora aqui os jogos do Corinthians no Paulistão 2026. O Corinthians então pega o Santos, Palmeiras e São Paulo, o RB Bragantino, o São Bernardo, o Velo Clube, a Ponte Preta e o Capivariano. São esses aí os times do Corinthians que vão jogar. Achei assim mediano também a dificuldade, né, mano? Claro, os principais jogos, os clássicos aí. O Bragantino, né, que já é um time também que a gente já conhece, de Série A, apesar de estar mal das pernas nessa reta final de campeonato. Ponte, né, campeã de Série C, mas acho que tem uma diferença ainda de qualidade entre os campeonatos. Foi muito bem, né, é um time que tá empolgado ali, acho que vem empolgado pro Paulistão, com o trabalho do Marcelo Fernandes e tudo, mas a gente tem que considerar que tem uma diferença técnica entre Série C, né, e Série A. Então, Capivariano campeão da A2, né, do ano passado, desse ano, aliás, que vai subir no próximo ano. Então, assim, não é dos piores grupos, não pegou uns times tão difíceis, né? Assim, cascudos no sorteio, Mas, né? Por exemplo, não pegou o Novo Horizontino, Mirassol, que é mais difícil. Isso. Né? São Bernardo. Né? São Bernardo pegou. Pegou São Bernardo? São Bernardo, sim. Tem que pegar um. Esse é casquinha. É casquinha, mas dos três é o melhorzinho, né? Parece. O Memphis ainda, viu, mano? Segue morando aqui. Eu vi ele comprando pão hoje ali no... Sério? Não, zoeira. Mas o Memphis ainda ele não mudou ainda. Ele tá procurando ainda lugar, mas... Os advogados, né, orientaram ele a ainda não mudar enquanto o Corinthians não começar quando pagar a dívida com ele. Enquanto começar a pagar os 23 milhões que devem pra ele. Ou seja, ele vai morar lá pro resto da vida. Tem que... Quando ele voltar pra Holanda, ele vai continuar morando lá. Eu falei, ele vai levar o Curica junto com ele, velho. Mas desde que saiu essas coisas na mídia, né, de que ele se prontificou a mudar ou que o Estado ele tinha pedido, porque até teve divergência em veículos que publicaram que ele que tinha se manifestado primeiro, dado a ideia de que ele poderia mudar, e outros que falaram que o Estado ele que pediu para ele, né? Mas desde que a gente foi o pessoal aí de mídias segmentadas do clube foi apurar, já foi dito que ele não ia se mudar, que ele não quer sair de lá e que tá no contrato. Quem fez o contrato foi o Corinthians, ele pediu, o Corinthians acatou, a diretoria da época acatou, então é isso aí mesmo. Lógico, pô. Por que o cara vai abrir mão de um puta conforto ele não vai querer desse abrir mão. aí, pô? Exato. Mano, eu tô vendo aqui, ó, eu tava vendo uma notícia aqui e sumiu, rapaz. Não sei se você tem aí, que o Corinthians não cumpriu lá o acordo da CNRB lá, é isso? CNRD. Isso. Então, cara... Não, da CNRD junto com a RCE, pra falar a verdade. O que é isso? É gravadora? Não, mas o acordo com a RCE, Bento, nada mais é do que você centralizar todos os seus processos num único fórum, numa única vara. Ou seja, vai ter um monte de vara mirando pra você. A vara você vai centraliza seu traseiro numa única vara. Só. E o Corinthians pede mais 6 meses, né? Porque não conseguiu cumprir até dezembro, tinha que cumprir, já avisou que não vai conseguir cumprir os pagamentos aí. O prazo expirou agora no dia 7 de novembro, né? E o Corinthians, para variar, não cumpriu o prazo. Mas é que tá, Bento, existem alguns processos que estão desmembrados. Por exemplo, do CNRD, o Lele, o Corinthians ele tem pago, inclusive ele tá num transfer ban aqui, nacional também, pelo fato de ter atrasado, mas ele quitou a outra parcela aí, a segunda, já que essas parcelas elas são pagas acho que de 2 em 2 ou de 3 em 3 meses, e o Corinthians tem honrado, inclusive dentro desse processo, com os Tucuiabá. Agora, com relação a esses outros processos que tá nessa RCE, eu não sei se são talvez aí credores do Corinthians que eram funcionários ou prestadores de serviço que não são clubes,
Porque quando você vai para essa Câmara Nacional de Disputas, ô Sombra, eu não sei exatamente se isso aí tá atrelado com a dívida, por exemplo, com clubes de futebol e jogadores, e a RCE são dívidas com outros fornecedores do Corinthians, porque gira em torno de 190 milhões essa dívida que tá na RCE. Agora eu não sei se elas estão atreladas, se não estão, porque o Corinthians ele fez 2 pagamentos já na CNRD, Lelê. Você saberia explicar melhor Sim, a era respeito 2 dessa situação? parcelas. É que assim, como ele fez o pagamento atrasado, ele teoricamente ainda fica com o Transferban, mesmo tendo pagado atrasado. Ele não poderia contratar em cenário nacional pela CBF por 6 meses, né? Porque são 2 Transferbans diferentes, um da FIFA e outro seria o da CBF, que é por conta da RCE. Não, mas esse do atraso, Lelê, é do CNRD, que é Sim. a Câmara Nacional de Resolução lá e Disputas. O RCE, eu acho que é alguma coisa distinta do CNRD. Eu acho Entendeu? que tá Por isso que eu tô atrelado, falando. mano. Porque, pelo que eu vi... Porque o Corinthians fez o pagamento atrasado, né? Lembra que o Cuiabá tava reclamando Sim, ainda sim. e tal? E aí, pelo que eu tava olhando aqui, pesquisando sobre isso, fala que mesmo tendo pagado atrasado, ainda teria que ficar uma punição por 6 meses, segundo o regulamento deles lá, né? Mas que o Corinthians estava tentando negociar com a própria CBF. Não, o próprio pra Osmar sair Stabile, disso aí. ele falou isso hoje, Lelê, inclusive, numa declaração que ele deu, dizendo que ele pretende quitar tanto o Transferban, que o Corinthians está ativo na FIFA com o Santos Laguna, quanto esse Transferban aqui Da que ele CBF. acabou sofrendo da CBF, até dezembro. Ele espera estar quitando isso para justamente ter um fôlego para poder negociar na janela e não ter nenhum tipo de impeditivo para trazer novos jogadores. A gente Mas agora, de espera verdade, também, né? ô Lelê, com relação, por exemplo, ao André Cury. O André Cury é um dos credores que o Corinthians tem, e eu não sei se ele tá nesse acordo na RCE ou se ele tá na CNRD, enfim. Parece que tá, viu, Ele mano? tá, mas ele não topou. Tanto que ele entrou Mas, na justiça pra... Tem 4 partes, ô Lelê, dentro desse processo que não toparam o acordo. Isso, Um deles é o André Cury. isso, exatamente. Entendi. Ele não Agora eu aceita. não sei de fato se estão aí interligadas porque tem 2 siglas aí, a RCE e a CNRD. Eu não sei se esses processos eles estão integrados ou não. É isso que a gente precisa entender também, porque o Corinthians ele já fez 2 pagamentos na CNRD, mas nessa RCE tinha um prazo para que você organizasse um cronograma para pagar. Eu acredito que sejam 2 processos diferentes. Eu acredito que talvez esse RCE não é o processo que está envolvendo clubes de futebol, jogadores, enfim. O André Cury tá fazendo um favor pro Corinthians. Ele tá, É sério, ele tá no porque- direito dele, gente, de não aceitar. Ele né? tá no direito O clube deve dele. pra ele. Outra. Gente, se o Corinthians ele ficar insolvente e não conseguir pagar por essas questões, os caras vão ter que, em algum momento, entregar o Corinthians. Eles vão ter que largar de alguma maneira. Não existe dinheiro de graça. Não existe. Sim. Pode parecer, vocês ficam, o André Cury fica bravo com o cara. Vocês têm que no futuro, a longo prazo, vocês tinham que agradecer. Tinha que ter mais 10 André Cury na vida do Corinthians, mais na vida do São Paulo e do Santos, pra ver se a coisa endireita. O que tinha que ter Não, era mas, ô, gestor Sombra, eu não fico competente. puto não, né? cara. André Nesse vai ponto eu pegar não fico fazendinha. puto, porque tem muitas pessoas aí, tem corintianos que muitas vezes falam, mas o cara é rico, ele pode esperar. Eu até acho que quando você faz um escalonamento de dívida assim, RG, por exemplo, quando você faz aí essa centralização, geralmente quem faz esse tipo de centralização é a empresa que está quebrada, e aí como você tem vários processos distribuídos em vários lugares, aí você centraliza tudo no único lugar para você criar realmente uma lista ali de prioridades e começar a pagar todo mundo. Então você centraliza todo mundo ali para ninguém começar a te boicotar, colocando aí, por exemplo, penhora dentro de alguma coisa, bloqueando contas, enfim. Aí você coloca tudo dentro do mesmo lugar para você criar essa prioridade de pagamentos. E geralmente as pessoas que vão receber primeiro não são os empresários, é verdade. São os empregados, são micro e pequenas empresas. Sim, e aí depois tem você vai começar a prioridade, pagar o lógico. grosso, sabe? Aí você começa a pagar o grosso lá no fundo e nesse grosso tá o André Cury. O Mota tem tá pessoas que sempre ficam aí. pagando grosso. Ó, Pois mano, só pra Mas tem pessoas que explicar. ficam bravas. Pra Falei. explicar. Falei. A RCE é o regime centralizado de execuções, né? Só que ela trata de dívidas apenas na esfera civil. Enquanto foi o a que eu falei, RND é especificamente da CBF, né? Um regime nacional de dívidas. Sim. Então ela trata das dívidas que são específicas do futebol. Ok. É isso. Então. Ô, Sombra. É isso. Então, Pô. nesse ponto aí, Bento, por exemplo, dessa RCE, são pessoas mais humildes, cara. São pessoas aí que você tá lidando ali com micro e pequenas empresas. Marmita.
Também. Deve ser. Tradicionalmente nesse tipo Vidraceiro, lembra que tinha dado o B.O. lá com o vidraceiro as lá? empresas, Isso aí. que eles contratam. Jardineiro. Isso. E só Bom, mais uma coisa pra fechar, Bentó. O Corinthians estava com muitos caras no DM, né? E aí agora ele vai aproveitar a data FIFA pra tentar Joga recuperar dia 20, todo mundo. né? Volta contra o São Paulo no clássico majestoso aí dia 20. E o Fabinho Soldado também deu uma entrevista ontem falando que eles estão trabalhando, o que o Dorival está esperando é que todos os caras que estavam no DM já possam estar sendo relacionados e voltando contra o São Paulo. O Vitinho e o André Luiz, que estavam machucados já há algum tempinho, parece que já estão na transição, já estão voltando. E aí falta o Raniel e o Hugo, que tiveram problemas na coxa e que devem voltar também contra o São Paulo aí. Para finalizar, sobre as manchetes da Copa CESP, ontem a Energia empatou em 4-4 com a Jovem Pan. Teve quebra-pau. Fechou ali, teve uma leve, né, que nem acontece no jogo normal, né? Um leve desentendimento, né? André Ranieri sendo pivô. E agora Os o... Griles expulsos, o Ranieri dando e agora- Ranieri meteu lei do ex? Exato. Lei do ex. Chamaram ele de canhota. Mas aí o... E ali, agora na Não, segunda-feira... mas pera. Seu Bento, a pergunta que não quer calar. Batemos ou apanhamos? 4x4. 4-4 Com um o a jogo. menos. Não. Não, Na ele quer saber na porrada. porrada. Não teve porrada. Não teve. Quase, né? Só discussão. só um zum ali, entendeu? Mas agora na segunda... Roupa do Margarida, não. Não, eu tentava se de Jorge Campos, ô Miel. Mais enfreitado que burro de cigano, né, velho?